Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 10, 45, Evangelho de Marcos 10, 45, a devocional bíblica objetiva, mas no intuito de deixar com a igreja uma palavra voltada para servido e servir. Servido e servir. Marcos 10, 45. Eu lerei em duas versões diferentes, mas muito parecido como é o texto. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E outra versão, a Nova Versão Internacional, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém. Meus irmãos, o contexto desse texto é por demais conhecido e que nós não o deixemos passar por ser muito conhecido. Mas aqui Jesus já se aproximava de Jerusalém para ali, durante aqueles dias, ele ter a sua ida até o Getsêmani e depois ser preso, crucificado. Aqui ele já estava no final, Jesus, do seu ministério. E o contexto também diz que ele começou a falar sobre a necessidade de ele ir a Jerusalém e ali ele seria preso, ali ele seria condenado, ali ele seria crucificado, ele seria morto. Não é? Tentariam contra a vida dele. E os discípulos, eles não entendiam até então muito bem essa história, essa conversa de Jesus. Porque na mentalidade dos discípulos, Jesus, como já falamos em outros momentos, e você que é bom leitor da Bíblia, sabe que o pensamento era de que Roma seria destronada pelo Messias, porque Jesus era tido como Messias enviado de Deus, e de fato era, para destronar César e poder retornar ao povo hebreu, ao povo judeu, a sua paz, o local sem aquela mão pesada de Roma sobre eles. Mas, irmãos, nós sabemos que Jesus ele não veio instaurar um reino político terreno. O reino de Cristo Jesus, como ele bem disse nos evangelhos estão escrito isso, é dentro do coração do homem. Era um reinado que era lá dentro e não era um reinado de caráter político. Mas os discípulos, ouvindo aquilo, Tiago e João, que eram irmãos, eles disseram: Senhor, permite que na tua glória nós possamos sentar uma à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, nos dá a graça de poder reinar com o Senhor, não é? E Jesus, ouvindo aquilo, e em algum evangelho ou outro, a mãe de Jesus é quem faz a mediação, é que faz o pedido, não é? E esses discípulos aqui, eles eram parentes de Jesus, eram primos de Jesus, não é? Eles tinham parentesco ali dentro daquele contexto. Mas isso não dava direito para que eles pudessem fazer tal pedido. Porque o próprio Jesus, olhando para eles, disse: vocês sabem o que vocês estão pedindo? Porque vocês estão dispostos mesmo a... Eu estou falando que eu vou a Jerusalém e eu vou lá ser condenado. É isso que vocês querem, beber desse cálice? E eles mesmos, sem entender, disseram: nós beberemos do cálice. Não é? E aí Jesus disse: bem, vocês beberão sim. Porque dos 12 apóstolos de Cristo, Judas tirou sua própria vida e João é o único desses que nós temos a informação, ainda mais pela tradição, de que morreu de morte natural, que é até questionado. Mas os 10 discípulos de Cristo Jesus, todos eles foram mortos por causa do Evangelho. Todos eles. É claro que isso não está na Bíblia necessariamente, mas nós temos os estudos da tradição que dá apoio para isso. E não é de duvidar que aqueles homens entenderam posteriormente
que era necessário morrer por Cristo Jesus dentro daquele contexto. Então, Jesus disse, certamente vocês vão beber, agora sentar à minha direita, sentar à minha esquerda, isso compete ao Pai. Jesus estava submisso até esse momento e até o último instante, revestido de humanidade, em submissão ao Pai. E aqui eu quero trazer rapidamente, irmãos, a luz desse texto, de que tem pessoas na igreja que pretendem ser servidas. Porque o texto diz que nem mesmo o Filho do Homem, que era um título dado a Jesus, assim como era filho de Deus, ele também tinha um título de filho do homem, para deixar claro que ele era homem, ele não era um Deus apenas, ou Deus apenas, mas ele também era Deus, então filho do homem e filho de Deus. Nem mesmo o Filho do Homem, ele veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas nós notamos, irmãos, que todo crente, ele foi chamado para servir. Todo crente tem um chamado para poder pegar a bacia, colocar uma toalha no seu ombro e lavar os pés de quem precisa. Então todo crente é chamado. Nós somos chamados para servir a Deus numa primeira instância, no primeiro momento e de forma suprema, mas somos chamados também para servir ao próximo. E quem é o próximo? Lembra dessa pergunta? Quem é o meu próximo? O seu próximo é a pessoa que necessita, que está perto de você, ou quem sabe nesse mundo globalizado até longe. Mas ele é o seu próximo. A ideia, irmãos, de servir a Deus e servir ao próximo, ela tem uma conexão muito grande, porque inclusive Jesus Cristo disse que até um copo de água que eu possa dar a alguém que precisa, e ali ele está dizendo, olha, aquilo que é necessário fazer, por alguém faça. Não fique teologizando, não fique buscando outros subterfúgios para que você possa escapar disso, porque alguém já disse, e parece que isso é um exagero, mas não é, que nós somos os braços de Deus e as pernas de Deus humanamente falando. Nós precisamos entender que servimos a Deus, mas o nosso chamado é para servir ao outro. Irmãos, nesse servido e servir, nós entendemos que Deus nos deu dons espirituais. Dons, Ele colocou dons à disposição da igreja. Eu estou olhando aqui, estou vendo você com um mínimo de um dom. E Deus é tão bom que às vezes não dá um só. Ele dá mais de um. Nós temos vendo aqui pessoas que têm diversos dons dados por Deus. São dádivas de Deus para glorificar a Ele e edificar a igreja. E servir ao próximo. Deus nos deu os dons, que são habilidades dadas por Deus. Existem os talentos também, e é bom fazer uma diferença entre talentos e dons. Talentos são aptidões naturais. É um Reginaldo que toca um piano. É alguém que canta como Elioenai. São aptidões naturais, mas que Deus, acima disso, coloca o dom. O dom vem de Deus, não vem do homem. A aptidão é natural e é nascida por esmero, por esforço. Mas quando se junta, irmãos, talentos e dons ou bênção na vida da igreja. Quando há essa junção de gente habilitada, de gente que tem os seus talentos e coloca à disposição do serviço de Deus, quando também Deus enche a igreja de dons para que não seja apenas um talento em execução, mas seja dentro desse talento algo que vai tocar o coração das pessoas, algo que vai glorificar a Cristo Jesus. Por mais que você veja alguém com aptidão na oratória, e nós temos no mundo secular pessoas que às vezes a gente olha aqui, nós pregadores olhamos e diz, puxa, como eu gostaria de ter essa habilidade, como eu gostaria de ter esse timbre de voz, que coisa linda. Pessoas que narram texto com emoção e com um talento, pessoas que têm a capacidade de fazer uso dos seus talentos de forma natural. Mas, irmãos, quando entendemos que Deus dá dons, Ele
dentro do dom, vem o que nós chamamos a unção. Existe unção para servir melhor. Nos foram dados, irmãos, para servir, e não para sermos servidos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Quando o membro do corpo de Cristo, irmãos, está espiritualmente enfermo, note bem isso. Você me escute nessa manhã e como voz profética, eu alerto a você que profecia, ela não tem o cunho apenas do futuro. Ela tem o cunho da exortação. Quando um membro do corpo de Cristo está espiritualmente enfermo, ele enterra os seus dons e talentos, deixando-os de usar. Ele enterra os seus dons e talentos, deixando-os de usar. E quem sabe, eu estou falando para a gente aqui, que tem enterrado os seus dons, os seus talentos, e você não tem usado, você está, me permita, enferrujado. Está faltando a lubrificação do óleo do Espírito Santo, da unção de Deus, que faz com que você entenda que você enferrujado e parado, você não está a serviço de ninguém, a não ser do lado contrário ao reino de Deus. Por isso que dons e talentos, eles não são para serem enterrados, mas eles precisam estar em ação na igreja, dentro daqui da igreja, das quatro paredes, fora das quatro paredes, como essa semana, quarta-feira, vai o Ministério de Evangelismo, e irmãos aqui também, capitaneados, irmão Janilda que vai estar um pouco mais à frente, que a missionária Ruth está se recuperando de enfermidade, mas irmãos servindo ao Senhor, sem enterrar dons, sem enterrar. Deus nos deu para servir, e não para ficarem engavetados. Na igreja há pessoas que querem ser servidas, isso é notório. E quando a gente vai andando na experiência pastoral, a gente nota isso. Mas isso ocorre em todo canto, em todos os locais. Igrejas que existem pessoas, me permitam essa expressão, pesos mortos. Pesos que querem ser servidos, querem que todos papariquem e lhes sirvam. Por isso que eu vejo com muita preocupação, acho salutar, não vejo problema, mas é preciso um cuidado. Quando a igreja ela coloca muito marketing do que ela tem, quando ela coloca muito, olha, nós temos isso à sua disposição, como se um mercado fosse, como se uma empresa tem um CNPJ, porque tem que ter no mundo de hoje. Os homens quiseram assim, e até para ordenamento nosso, no mundo de hoje. Mas nós somos povo de Deus, e devemos entender que a nossa maior proposta que nós temos é Jesus Cristo. Ele é suficiente. Podemos ter, irmãos, até uma música bem estruturada, e, ó Deus, que nós tenhamos. Podemos ter uma escola bíblica com os melhores professores. Podemos ter uma classe de crianças tratando os nossos filhos, os nossos pequeninos, da melhor forma possível. Podemos ter algo pujante dentro da igreja. Mas, irmãos, precisamos entender que não é isso que faz com que a igreja ela seja diferencial. Pode ser uma igreja a mais humilde que você conheceu. A igreja sem os recursos estruturais que nós temos, mas se ela está ali propagando Cristo Jesus, ela está servindo a Jesus e ao próximo. Mas vamos andar, irmãos, e finalizar aqui, aliás, a gênese do serviço a Cristo, a origem do serviço a Cristo, fundamento do servir a Cristo, é um coração grato. É um coração grato. Você quer conhecer alguém que serve a Cristo e serve ao próximo, mas serve com o melhor que tem, com o melhor que é, com empenho, com desenvoltura, mergulhando no serviço, não olhando se os holofotes estão voltados para ela, para poder receber, olha como é lindo a apreciação, olha como é bonito como é feito. Não,
O coração grato, irmãos, quando alguém tem um coração grato, porque Deus primeiramente libertou, porque Deus salvou, porque Deus justificou em Cristo Jesus, porque nós somos gratos, porque fomos comprados com grande preço. Quando alguém tem um coração grato, alguém serve com gratidão e de coração. Por isso que às vezes nós encontramos na igreja pessoas que não servem, mas reclamam muito. Reclamam muito. Falta coração grato. Quando eu tenho um coração grato a Deus, eu sirvo a Deus e ao próximo. Que essa mensagem exorte você. Meu desejo é que ela balance. Se você não estiver tão insensível nessa manhã, muitas vezes as estruturas do nosso coração são duras. O Espírito Santo derrube toda a muralha, toda a fortaleza que Deus não construiu. Para que você entenda o que é serviço. Servir a Cristo e servir ao próximo. E não procurar ser servido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bênção quando a gente prega assim, hein? Mesmo assim uma cajadadazinha de leve, mas a igreja diz amém, né? Maravilha, glória a Deus. Quero orar, irmãos, um pouquinho mais, e a irmã Eleonai já vem, após essa oração, aqui para frente, para louvar o Senhor mais uma vez. Antes de eu orar, gostaria que você orasse, porque eu não posso fazer uma oração por você agora, e o que eu tenho como proposta, além dessa mensagem, é dizer: peça mais a Deus para servir melhor a Ele e ao próximo. Ore agora. Senhor, nós te agradecemos, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Quem é que pode tomar o teu lugar? Quem está apto para sentar à tua direita e à tua esquerda? Quem está apto, Senhor, para ser servido e ostentar isso como um direito? Se somos nada mais do que servos, e o grande privilégio nosso é servir ao Senhor e ao próximo, porque aprova o Senhor dessa forma. Ó Deus, dá-nos a graça de termos um coração grato. Um coração grato, Senhor, ele sabe servir, ele entende que servir é o ministério dele. Dá-nos, ó Deus, essa graça. E ajuda teu povo nessa manhã, aqui na primeira igreja, a entendermos isso de tal forma que o serviço aqui seja encarado com muita seriedade, mas com muito amor. Seja, Senhor, praticado por nós diariamente, todo dia, o dia todo, para honra e glória do teu nome, Senhor. Ser tu glorificado em nossas vidas, através, Senhor, de todo o nosso ser, mente, braços, pernas, tudo que temos, Senhor Pai. Ser tu glorificado. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmã